Vamos para mais Bíblia, né, meus amados irmãos? Texto sagrado, texto base, Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo 25 ao 32. Vamos à leitura do texto sagrado. A minha alma está apagada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouvistes, e ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Fazendo aqui, olha, meus amados irmãos, a nossa vida é repleta de dificuldades e batalhas. É um livro de regras, que os nossos autores deste livro está conosco para nos ajudar a segui-las. Quem é o autor? É Jesus Cristo. Deus está conosco. Em toda situação, em toda adversidade da vida, Deus está sempre conosco. Essa singularidade da Bíblia Sagrada, ou seja, da Palavra de Deus, somente Deus nos ensina as regras infalíveis e imutáveis, e as suas diretrizes são perfeitas e divinas. Permanecer conosco diariamente para nos fortalecer. Jesus faz isso com os seus filhos. Tendo o que devemos fazer é convidá-los a Jesus a participar da nossa vida, fazer parte de nossa vida e nos responder positivamente à direção a qual nós possamos seguir. Não devemos confiar na força do vosso braço, não, devemos ter a confiança em Deus, devemos se deleitar no nosso Senhor Jesus Cristo, sejam em qualquer batalha, tribulação, peleja, deserto, tristeza, dor, solidão. Saiba que você tem um Deus que está com você em qualquer circunstância de sua vida. Creia e obedeça em Deus, meus amados irmãos, porque Deus é fiel e Ele vela pela sua palavra. Obedeça os mandamentos de Deus, os estatutos, os decretos, os preceitos, as ordenanças do nosso Deus e fuja da aparência do mal. São Mateus capítulo 26, São Mateus capítulo 26, versículo, São Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Sagradas Escrituras nos relatam, até Jesus chorou, meus amados irmãos. Você passar por uma batalha, por uma peleja, não se entristeça, não. Tenha fé, creia no impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Crê somente e tu verás a glória de Deus. Eu sempre falo muito dessa passagem, desse capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 11, que fala da natureza da fé. A fé é um dom. Devemos ter fé, mas a fé sem obras ela é morta. Vamos prosseguindo aqui. Vamos para a segunda carta aos Coríntios. Muitos dizem, né? Eu decoro a Bíblia. Eu não decoro a Bíblia não, meus amados irmãos. Eu estudo a Bíblia desde 2008.
decora a Bíblia não, Satanás, viu? Muitos aí, os acusadores, né? Ficam com esse argumento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Agora, segunda carta a Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos, e se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele é perfeito na sua plenitude. Mais uma referência bíblica, mais uma passagem bíblica, a carta aos Efésios. Como eu e você pode guerrear no mundo espiritual? Efésios, essa passagem aqui fala das armaduras de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Tem como epígrafe do texto as armaduras de Deus. Os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Mas muitos estão pregando um evangelho de agressividade, um evangelho que não condiz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ridicularização nos templos, nos altares de Deus, desabafo, palavras direcionadas, uma exortação, uma admoestação é uma coisa, mas a agressividade, usando a palavra de Deus, Deus não se agrada disso não, viu, meus amados irmãos? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quer mais Bíblia? Tem Bíblia aqui, viu? Dessa maneira, meus amados irmãos, podemos vencer todas as hostes espirituais. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como perseguiram os profetas de outrora, os profetas da antiguidade vão nos perseguir também. Então, vou deixar aqui só uma observação. Obedeça a Deus.
Honre seus pais. Honrar pai e mãe é mandamento de Deus, com promessa para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Deus constituiu a família e a igreja somos nós, não é o templo físico, não é paredes, ali é o templo, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Deus constituiu duas coisas aqui nesta terra, a família e a igreja. Temos que zelar por essas duas coisas que foram constituídas por Deus. Outra observação: siga as instruções do sacerdote, o seu líder espiritual. Mas, porém, todavia, visto que se você tiver o discernimento e perceber que ele não dá a devida atenção para a sua vida espiritual, ou seja, ele faz vista grossa para você, não ora, não intercede, por muitas das vezes usa de coisas que não convém, né? O 71 gospel, né? Devemos fugir desses, né? Devemos ser prudentes, ser diligentes neste quesito, né? Porque as Sagradas Escrituras os relata dos falsos irmãos, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos doutores. Meus amados irmãos, se humilhem só perante a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe sim, existem os verdadeiros, mas existem os falsos. Existe sim os retos, mas existe os que usam só o caráter de usurpar, de querer, de sugar. Fuja desses, meus amados. Peça discernimento e sabedoria a Deus, que Deus dá sim. E Deus dá o livramento e o escape. Não se humilhe para homem nenhum, não. Ai, ó, ora por mim. Ai, faz isso por mim. Ai, faz um jejum por mim. Ora por mim, pastor. Não, meus amados irmãos. Vai orar você. Obedeça a sua família. Tenha paz no seu lar. Congregue. Estude a palavra de Deus. Ele é homem, igual a você, igual a mim. Ele é falho. Ele tem os mesmos desejos carnais. Embora sim, ele é uma autoridade eclesiástica, sim. Temos que ter também uma certa reverência a ele, mas não podemos depositar nossa confiança no ser humano, não. O ser humano é cheio de defeitos e falhas, cheio de defeitos de caráter. A nossa confiança, o nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra referência bíblica aqui, ó, para você analisar e ver, e meditar, ruminar, estudar. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada que penetra entre juntas e medulas, apta para discernir todos os intentos do coração. Eu sou muito Bíblia, viu, meus amados irmãos? Pessoa que vinha com heresia, com historinha, com coisas que as Sagradas Escrituras não relata, eu caio fora, eu tiro, eu saio e procuro seguir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a palavra cristocêntrica, a palavra rema. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, do versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o seu nome é o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama ao Senhor, suplique ao Senhor, rogue ao Senhor, pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Louvado seja Deus. Obedeça a Deus. Obedeça, sim, seu líder espiritual. Se ele for um homem sincero, reto e íntegro, que ande segundo a luz das Sagradas Escrituras, segundo os mandamentos de Deus, se ele tiver Bíblia,
obedeça. Mas, se ele for um charlatão, procure sair. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O adversário, ele é astuto e sagaz, meus amados irmãos. Ele vem com um sapatinho de lã para querer enganar, para querer inventar todo tipo de subterfúgio para causar danos, por muitas das vezes muito negativo, à vida de um ser humano que não tem o discernimento e não tem o conhecimento bíblico. Então, que possamos ter como base, ter como fundamento as Sagradas Escrituras, estude a Palavra de Deus, medite. Se você quer seguir a Deus, a Jesus Cristo, estude a Bíblia Sagrada. Entre em oração, a oração é um diálogo, mas para isso tem que haver também a ação, oração. E Deus vai lhe responder através do estudo da palavra, através da leitura, da meditação da palavra de Deus. E fuja dos falsos, porque existem muitos. Isso é bíblico, meus amados irmãos. Quando Jesus estiver prestes a voltar, bem sabemos que estamos no princípio das dores, como está descrito em Mateus capítulo 24, guerras, rumores de guerra, fome, peste, miséria, terremotos, maremotos, nação contra nação, reino contra reino, isso tudo é prenúncio da vinda de Cristo. Os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos pastores, os falsos irmãos, as falsas doutrinas, as seitas, né? Isso tudo é prenúncio da vinda de Cristo. Então devemos ser diligentes, ser prudentes, ficar na vigilância, procurar ter o discernimento. Não vá se humilhar a pastor A, pastor B, não. Que é isso? Tenha comunhão para com Deus. Tenha retidão para com Deus. Busque a Deus em oração. Tenha um momento de oração, tenha o seu devocional, tenha a sua particularidade com Deus, tenha intimidade com Deus, busque a Deus na palavra, louve um hino da harpa, busque pesquisar, busque estudar, coloque seus joelhos no chão, clame a Deus, ore a Deus, busque a Deus, obedeça a Deus, creia em Deus, e assim nós vamos seguindo, vamos prosseguindo, e Deus vai nos dando o direcionamento. Deus não dá um fardo para uma pessoa a qual ela não possa suportar. Tudo é permissão de Deus aqui nesta terra. Deus é o regente de tudo, Deus está no controle de tudo e Deus está acima de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar. Nosso Deus, Ele é soberano. Então, muitos dizem assim, tem um recado de Deus. Deus não é Deus de recado, não, meu. Tenha mais respeito para com Deus. Deus não é menino de recado. Tem um recado de Deus. Que conversa é essa, rapaz? Saiba com quem você está falando. Você não pode brincar nem com o diabo, muito menos com Deus, meus amados irmãos. O reino espiritual é tão sério que devemos ser prudentes. Tem um recado de Deus. Eu vou mandar um recado para isso, para a igreja tal, para fulano de tal. Que conversa é essa, meus irmãos? Que tipo de fonte de água é essa que jorra água doce e amarga? A língua do crente, a língua do profeta, a língua do homem de Deus, a boca do homem de Deus, deve sair palavras de vida e vida eterna e vida e abundância. Tem que ser uma língua erudita, como está descrito no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. E esse negócio de dizer que palavra tem poder, não tem poder não, viu? Quem tem poder é as Sagradas Escrituras. Se a palavra de Deus, se a palavra que sai de vossa boca tivesse poder, você falaria, eu quero agora
valor X na conta bancária. Aí ia aparecer. Que conversa é essa, meus amados irmãos? Vamos ser prudentes, vamos deixar de misticismo, vamos deixar de coisas que não convêm ao homem de Deus. Agora sim, palavras vindas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, um direcionamento para abençoar, para edificar, para nos dar um direcionamento, um aconselhamento, aí sim. Mas nós não devemos, meus amados irmãos, menosprezar ninguém, amaldiçoar ninguém, porque é bem existencial. A lei da semeadura está aí, meus amados irmãos, e Deus não faz acepção de ninguém, viu? Se plantares boas sementes, colherás bons frutos. Mas, porém, então, vamos vigiar, ser prudentes, ser prudentes, ser diligentes, procurar ter mansidão. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, Não é pecado não, a pessoa se irar não. Qualquer ser humano chega num momento de um desequilíbrio, mas você está constantemente nisso, não, aí não. Temos que ter o domínio próprio. E quando eu prego para mim, meus amados irmãos. Eu não prego para ninguém não, porque a boca mais próxima do meu ouvido é a minha. Então, eu vou pregando, eu vou falando da palavra de Deus e eu vou pregando para mim mesmo. Mas muitos estão aí atrás de títulos, de status, de fama. Evangelho não é isso não, viu? Importa é que ele cresça e eu diminua. Se você não tem oportunidade de pregar num templo, vai pregar na rua, no terminal, na esquina, a pregar para uma garota de programa, para um traficante, para um bandido. Pregue aqui na internet, faça isso. Se os fariseus desta nova geração não lhe dá a oportunidade de você falar das boas novas, faça um jeito aí de você pregar a simplicidade. Olha aqui, Gálatas, carta aos Gálatas. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora, muitos aí têm título, de pastor, tem carga eclesiástica, não sei o que, e nem sequer leu a Bíblia pelo menos uma vez. Muitos aí não leram as Sagradas Escrituras nem o Novo Testamento, e é tanto pastor, pelo amor de Deus, meu Jesus Cristo, e são contra o estudo da palavra, contra usa até aquele versículo, pega um versículo isolado, a letra mata,
Então a Bíblia foi escrita para quê, meus amados irmãos? Para ela ficar guardada. Você tem que se deleitar na palavra de Deus. Veja um padre, se ele não tem um conhecimento das Sagradas Escrituras, veja um reverendo, um pastor, eu estou falando de pastor, se ele não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, se ele não se deleita, se ele não sabe o que é a palavra de Deus. Agora muitos estão aí, Deus me perdoe, mas devemos se deleitar na palavra. Os dias são maus, meus amados irmãos. Devemos vigiar e orar e ter discernimento de espírito, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Muitos estão aí. Senhor, Senhor, em teu nome operamos sinais, prodígios e maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então devemos ter cuidado. Devemos sim participar da doutrina, do culto de ensino, escola bíblica, círculo de oração, culto de oração. Devemos se consagrar, devemos ter o devocional, devemos estudar a Bíblia, examinar. Jesus deixou essa ordenança, examinar as Escrituras. Crescer na graça, no conhecimento, apóstolo São Pedro. Se tu queres conhecer a Cristo, desce em oração, no estudo da palavra, e Deus vai revelar coisas grandes e ocultas e nós não conhecemos, né? E Deus revela aqueles que são os pequeninos, né? Aquele que se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus exalta, né? O Evangelho vive na contramão deste mundo, né? É antagônico às coisas desse mundo. O que chora é consolado e é bem-aventurado. O Evangelho de Cristo é isso. Mas muitos estão aqui nessa terra, diz que é crente, evangélico, cristão, protestante, mas vive só pensando nas coisas, nos deleites, nos prazeres, nas coisas, nos prazeres imediatos, buscando só as coisas terrenas, né? Isso é um absurdo. O crente que não vive pensando nas coisas do alto, pensando em morar no céu, na mansão celestial, não busca ter intimidade para com Deus, não tira meia hora para estudar a palavra de Deus. Isso lá é crente, meus amados irmãos? Não é mesmo. Se deleita, come do rolo, medita na palavra de Deus, busca a Deus. E nós não somos nada, meus amados irmãos. Aquele que pensa que é alguma coisa, ele não é nada. Vamos aqui, ó, Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. O vaso e o oleiro. Jeremias capítulo 18. O vaso e o oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei da maldade que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para
edificar e para plantar? Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando um mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um dos seus maus caminhos, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito de seu malvado coração. O coração do homem é enganoso, meus amados irmãos. E jamais devemos depositar também a confiança na nossa inteligência, não. A sabedoria humana, ela é competitiva e diabólica, ela é soberba. Devemos buscar a sabedoria do alto, a sabedoria celestial. Ela é divina e perfeita. Então eu vou ficando por aqui. E que possamos viver na plenitude de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, honrando pai e mãe, obedecendo a Deus, estudando a palavra de Deus, respeitando os animais, né? Fazendo bem ao próximo, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. E assim, Deus vai olhar do seu alto e sublime trono e vai contemplar a vossa obra. A paz do Senhor. Boa tarde.